Vamos para a próxima? Questão 11, olha lá. Uma infraestrutura, como serviço em nuvem, proporciona ao usuário implantar aplicativos criados com o uso de programação, sem a necessidade de provisionar recursos de rede, armazenamento e processamento. Olha só, eu estou apostando isso aí na prova também da PCDF. Vai cair uma questão de nuvem computacional na PCDF. O CESP não esquece, só nesse concurso de Ministério da Economia foram, 3 questões que ele pediu, tá bom? Então, o que ele está pedindo nessa questão, para ser mais exato, é isso aqui, ó. É os serviços de nuvem, tá? Que são definidos pelo NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio Americano. Você já consegue achar a definição do NIST em português. Você consegue jogar no Google aí NIST, você já consegue achar. E o NIST define a nuvem em 3 andares. Ó. Começa pelo IaaS, que vem da palavra infraestrutura, que tem como palavras-chave a palavra hardware, ou seja, a infraestrutura física. Aí ele pode citar estrutura de rede, ele pode citar que é onde é feito processamento de dados, e ele pode citar onde é feito o armazenamento de dados. Que é a parte de baixo, né? A parte lá do hardware, ok? O PaaS, que é o segundo andar, vem da palavra o quê? Plataforma. Aí ele vai usar quais as palavras? É a área da nuvem onde você desenvolve, de desenvolvimento. É a área da nuvem de teste. É a área da nuvem de gerenciamento. É onde você cria, você desenvolve. E o de cima aqui é o SaaS. SaaS vem de software. Então é a área da nuvem que simplesmente você acessa. Acesso aos apps, aos aplicativos. Já coisa pronta. Né? Um Gmail, por exemplo, ele é um SaaS porque ele é um e-mail que já está pronto, basta a gente cadastrar e usar. O Office, que hoje é chamado de Microsoft 365, que é o Word, Excel e PowerPoint nas nuvens, também é um exemplo de SaaS. São programas que nós acessamos para poder utilizarmos aí, ok? A comparação que eu faço é a seguinte, é a da churrascaria. Então, eu vou a uma churrascaria, a um rodízio, ok? Estou lá esperando me servir e eu raciocínio. De onde vem a carne da churrascaria? A carne, ela vem de um boi que foi criado em um pasto. Eu sei onde está esse pasto? Interessa a mim saber onde está o pasto? Não. O pasto está longe do restaurante. Pode estar lá na Argentina, por exemplo, se a carne foi importada. Então, o pasto é o IaaS da nuvem. O usuário não tem acesso direto ali. O usuário não controla ali. Está distante, ok? Agora, a cozinha, que está logo do lado ali da mesa, onde eu vou comer, não é lá que prepara a carne? Não é lá que desenvolve o churrasco? Então, lá é o PaaS. Você pode ver que é uma área mais perto de mim, mas eu também não tenho um controle, eu não acesso ali a cozinha. Mas está mais próximo, é onde desenvolve a carne. E o SaaS é a carne que eu vou consumir. Ou seja, é o que eu estou acessando, é o que eu estou consumindo diretamente. É só fazer essa analogia que você consegue entender. Aí, ó, como é que a gente consegue matar a questão? Que ele falou de infraestrutura, então ele está falando de IaaS, ok? Ele fala que proporciona o usuário implantar, olha lá, com o uso de programação. Então, se ele vai implantar com o uso de programação, ele vai desenvolver. E é no IaaS que você desenvolve no PaaS. Então o itemzinho está o quê? Errado. Bacana? Toma cuidado com isso aí. Tá aí, ó, os resumos, todos tirados lá do NIST, tá? O que é o infraestrutura, o que é a plataforma, o que é o software como serviço. Bacana? Questão 13.
Considere que uma organização faça uso para atividades distintas, então, atividades diferentes, de duas infraestruturas de cloud privadas. Olha, e outra questão de nuvem. Que sejam separadas geograficamente e não permitam a portabilidade de aplicativos entre elas. Nesse caso, a organização possui a infraestrutura do tipo cloud híbrida. O que ele já cobrou aqui, pessoal? Aí ele já cobrou os modelos de implementação de nuvem. Modelos de implementação, que o NIST diz que você tem a nuvem pública. O que é a nuvem pública? É um tipo de nuvem que qualquer um pode ter. Eu, você, qualquer um. É pública. Não confunda pública com grátis, tá? A palavra grátis, ela entra numa palavra chamada freemium. Esse serviço de nuvem aí, a maioria são freemium. O que é freemium? Freemium é quando você tem parte do serviço gratuito. Por exemplo, o iCloud não dá 5 GB de graça pra gente, o OneDrive, mas passou de 5, você tem que pagar. Então você passa a ser um assinante premium, então eles chamam de freemium. Público é apenas a ideia que qualquer um pode ter um acesso. É um serviço de nuvem universal, ok? Temos a nuvem privada, aí essa sim é um serviço de nuvem exclusiva. Você contrata um serviço unicamente para te atender. A infraestrutura vai ser sua exclusivamente. Pode ser no seu prédio ou pode ser fora, offshore, tanto faz. Aí é privada. E já a comunitária é quando uma ou mais, quer dizer, duas ou mais empresas com os mesmos objetivos, geralmente do mesmo setor, contratam um sistema de nuvem. Então, um restaurante se junta com outro e vão utilizar uma plataforma em nuvem aí. Então, quer dizer que eles contrataram um sistema de nuvem comunitária. E a híbrida dá para interpretar, né? É quando você mistura. Às vezes a sua empresa detém parte do sistema na privada, mas parte do sistema é comunitário, por exemplo. Então você tem uma nuvem chamada híbrida. Perfeito? É onde o CESP bateu aqui, ó. Então ele falou que a organização faça uso de atividades distintas e de duas infraestruturas de cloud privadas. Aqui já está errado, né? Porque se faz de duas privadas, ele não pode falar que é híbrida. Você concorda? E outra, ele falou que uma organização, no caso aí, não, apesar que uma organização, tudo bem, pode, porque aqui não é questão da comunitária, não é só da híbrida. O problema está realmente em falar distinto. E outro erro aqui, ó, não permitam a portabilidade. Permite sim, permite sim. A infraestrutura híbrida, ela tem total portabilidade. Você pode fazer portabilidade de uma para outra sem problema nenhum. Ok? Bacana. Então, questãozinha realmente errada, né? Porque se ele tem duas clouds privadas, não pode ser sistema híbrido. Perfeito? Vamos para 14. Essa aí caiu também na prova da PF, hein, pessoal? PF cobrou isso aí, ó. Os antivírus baseados em heurísticas são ferramentas anti-malware que visam detectar e remover códigos maliciosos por meio de estruturas, instruções e características desses códigos. E aí, o que vocês acham dessa questão aí sobre os antivírus? A prova do CESP, PF, caiu uma questãozinha idêntica a essa aí. Aí eu deixo com vocês aí, o que vocês acham dessa questão. Tá botando certo na 14? Bacana, concordam? O que seria aí a heurística? Vamos lá. Toda a vida, os antivírus antigos trabalhavam com sistema de assinatura, né? Que é um banco de dados onde já vem inserido aí as principais pragas que a empresa de antivírus consegue detectar. Então, se a praga entrou, o antivírus tem um banco de dados, ele pega. Se não está no banco de dados, ele não pega. Quando foi criada a segunda geração dos antivírus, você passou a ter a técnica de heurística. Heurística é uma técnica onde o antivírus ele consegue conhecer estruturas, instruções e características desses códigos. Então, quando aquele arquivo esboçar uma reação, uma estrutura que é característica de um código malicioso, ele bloqueia. Isso acontece muito com aqueles cracks que o pessoal usa para desbloquear jogos. Então, o que é o crack? O crack vai ser uma instruçãozinha
que ele vai alterar o registro do software para torná-lo legal para o sistema e o sistema liberar o acesso, não é? Isso é uma execução anormal, é uma instrução que pode caracterizar um vírus. Então acontece um falso positivo, né? O antivírus bloqueia, aí você tem que ir lá e liberar o bloqueio, porque ele entendeu que aquilo é um código anômalo, não é um código normal. Então a gente chama aí de heurística, ele conseguir fazer essas análises aí através de códigos e comportamentos e bloquear o arquivo. Perfeito? Galera, foi bem aí, marcaram certo, né? E beleza, 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 beleza. A questão está correta. Acha não, Marcos. Pode colocar aí, certeza, ela está correta. Bacana? Aí aqui está o slide, ó. Antivírus de primeira geração. Olha lá, o segundo que ele cobrou aí, os escaneadores heurísticos. Terceira, armadilhas de atividade, por exemplo, o honeypot. E a quarta, a tal da proteção total, que é a proteção online, offline. Para mim, o melhor antivírus é esse aqui que eu destaquei, Kaspersky. Esse, para mim, é o melhor. E a 15, essa é mamata. As ferramentas anti-spam coletam endereços de e-mail mediante varreduras em páginas web e banco de dados, com vistas a proteger dados pessoais e financeiros do usuário, impedindo o fornecimento desses dados quando do acesso a páginas falsas. Bem, essa está tranquila, porque o que é uma ferramenta de spam? Você vê como a prova não cobrou spam lá na questão? Anti-spam, obviamente, são ferramentas que vão impedir que vão para sua caixa de entrada e-mails indesejados. Como é que a ferramenta anti-spam ela analisa para saber se um e-mail é um spam? Quantidade de destinatários. Se você mandar um e-mail para muita gente, caracteriza um spam. E hoje, as ferramentas de spam também observam palavras no conteúdo do e-mail, ou até no assunto. Então, você mandar um e-mail com a palavra promoção, propaganda, oferta, né, não perca, são palavras que o anti-spam pode detectar e colocar lá naquela caixinha de spam. Então, geralmente, está muito avançado isso. Mas dizer que ele coleta endereços de e-mail, depois ele fala que ele, com vistas a proteger dados pessoais, não, não. Ele apenas impede que e-mails indesejados cheguem à sua caixa de entrada. Perfeito? Mas existe isso, professor? Existe. Olha lá, ó. Olha o Eduardo Félix. Rapaz, mas tu tá afiado, hein? Quem coleta esses endereços são chamados de spammers. É esse cara que deveria estar aí. E mesmo assim é para coletar. Ele falou que é para visar proteger, né? Então, realmente, a questão está errada. Isso não é função das ferramentas anti-spam. Muito bom aí, Eduardo. Afiadíssimo aí. Gostei, Eduardo. Beleza? Então, nós ultrapassamos um pouquinho o tempo, porque foi o nosso primeiro, né? Hackeando. Então, o primeiro a gente sempre tem essa noção do tempo, de quanto vai durar. Tá aí minha mensagem final. @infocomfabrício é o meu Instagram. E tá aí, tá vendo? É colocar a cara a tapa, é pegar aí prova, algumas questões com gabarito preliminar e jogar para vocês para a gente ter um debate, né? Lembrando, né? A maioria dos gabaritos aí ainda estão preliminares de alguns cargos. Os que foram definitivos, teve aquela questão que foi anulada, que foi a questão lá sobre o modelo OSI. Então esse que é o meu objetivo, é a gente trocar essa ideia. Estou vendo aí que os alunos são extremamente afiados, muita gente boa aí, que já está bem na parte de informática, eu fico muito feliz com isso, contribuem com a aula, contribui com conhecimento, contribui aí muito, eu gosto dessa interação, tá, pessoal? Muito bom. Agradeço. Semana que vem tem mais um Hackeando, eu vou escolher a banca e vou divulgar. Provavelmente é uma banca que está com um edital aí no ar. Pode ser uma FGV, pode ser um Instituto OCP. Nós vamos escolher aí e vamos divulgar. Então, espero que tenha sido aí sucesso, que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Continue com os estudos e o que precisar pode contar comigo. Valeu? Grande abraço.